Boa noite, amigos. Estamos aqui mais uma vez reunidos para fazermos o estudo dessa noite, segunda-feira. Neste momento em que estamos ainda em isolamento social, é necessário que as nossas atividades sejam realizadas pelo modo à distância, e estamos aqui, cumprindo a nossa obrigação, nosso compromisso de manter as atividades da casa funcionando. Nesse primeiro momento, então, vamos agradecer, fazendo uma prece para dar início aos nossos trabalhos. Pai nosso, Deus de infinita bondade, Jesus divino amigo, nosso mestre, tu disseste que quando quiséssemos endereçar ao Pai qualquer pedido, que o fizéssemos em teu nome. E aqui estamos, Senhor, a pedir pela nossa casa, pela nossa humanidade, pelo nosso país, pela nossa cidade, para que possamos, comprometidos, Senhor, na tua seara, levarmos aos corações, através da comunicação à distância, as reflexões que fazemos, os conhecimentos que nos são postos às mãos, para levarmos aos rincões distantes, daqueles que estão afastados neste momento, por conta desta pandemia que assola o nosso planeta, para que a luz do teu amor, Senhor Jesus, possa ser levada a esses corações. Que mesmo diante da solidão, possamos encarar a realidade em que vivemos e, acima de tudo, com dignidade, respeito e, acima de tudo, muito amor, nos nossos corações, entendermos este momento que o Pai coloca nas nossas mãos, para que possamos, com Ele, vislumbrar um mundo efetivamente melhor. Permita, Senhor, que possamos dar início aos trabalhos da atividade desta noite com o nosso muito obrigado, Senhor, e com a tua permissão, que assim seja, graças a Deus. Bom, amigos, nessa noite nós estamos propondo como grande reflexão o homem integral. Neste momento em que o planeta passa por grandes transformações, é muito importante que a gente faça grandes reflexões sobre nós, sobre nossas vidas, sobre o nosso comportamento, sobre o nosso compromisso, o compromisso real que todos nós estabelecemos no plano espiritual antes de encarnarmos. Essa proposta do homem integral tem muito a ver inclusive com esse momento que nós estamos vivendo, porque na década de 80, a Joana de Ângeles, junto com uma pleiade de espíritos, começou um grande trabalho em prol da psicologia, em prol do conhecimento de si mesmo, para que nós espíritas, primeiramente, os beneficiários desta obra, mas de qualquer forma todas as pessoas, porque hoje os livros espíritas, assim como todos os livros, estão nas plataformas, nas lojas, Então não é mais um conteúdo exclusivo dos espíritas, Então trata-se mais de uma questão de espiritualidade, até da gente poder compartilhar, esses conhecimentos. Então a Joana vem fazendo um trabalho grandioso junto lá na espiritualidade, para que a psicologia, que cada vez mais se torna uma ferramenta muito importante para o espírito encarnado, para que ele possa fazer uso delas, e principalmente através dessas obras que a Joana trouxe,
de uma transformação em suas vidas. O primeiro livro, né, na verdade é o segundo, mas o primeiro que é considerado o fundamental da obra é O Homem Integral. O Homem Integral é um livro que trata das emoções, de como a gente lida com as emoções, de como a gente perfaz a nossa trajetória aqui na Terra. Sabemos que é muito complexo a vida de encarnado, mas se soubermos utilizar as ferramentas que a doutrina espírita nos põe às mãos, as ferramentas que o Evangelho de Jesus nos põe às mãos, tudo é possível transpor todas as dificuldades e as asperezas da vida com maior tranquilidade. Às vezes muitas vezes é necessário que a gente possa pensar, analisar, avaliar as circunstâncias e as situações para que a gente possa tirar delas o melhor que ela pode nos oferecer, né? E nesse momento nunca foi tão assim importante para o espírito e para nós espíritas encarnados usar todos os recursos que nos são colocados às mãos. É importante pensar, né? Por que tudo está acontecendo dessa forma? Qual o imperativo disso tudo? Por que Deus faria isso, né? E aí a gente pensa assim, se Deus colocou isso nas nossas mãos é porque a gente tem capacidade de gestão sobre isso. E se a gente não tivesse condições ou não tivesse como fazer a gestão desse momento, porque é um momento realmente complexo, muito difícil, de um momento que você está ativo na sociedade, você tem que paralisar tudo, né? Nós, de uma noite para outra, nós paralisamos todas as atividades da nossa casa, que tinha uma atividade constante, 3, 4 vezes na semana, né? Tinha uma atividade, além da atividade que fazíamos na nossa casa, né? Tinha também as atividades profissionais, as atividades de lazer, e de um dado momento isso tudo foi subtraído. E ainda hoje, com o avanço da medicina e da ciência, que nos permite hoje ter às mãos uma vacina para combater o vírus que assola a humanidade, nós temos, em contrapartida, outras dificuldades, muitas dificuldades, né? E mesmo a vacina, né, ela precisa de um tempo, né, de um tempo para poder fazer efeito e tal, e foram criados critérios de vacinação, porque não teria como vacinar todo mundo da noite para o dia, para que a gente pudesse, de uma forma muito rápida, evitar o vírus. Fora isso, existem situações, circunstâncias que não nos cabe trazer aqui nesse espaço, que efetivamente, né, não fizeram com que a agilidade dessa situação pudesse ser como foi em outros países, né? Nós aqui do Brasil, infelizmente, estamos vivendo um momento muito difícil, um país de dimensões continentais, em que tudo torna-se muito mais difícil de se resolver. Então, por conta dessas circunstâncias e situações que não nos cabe comentar aqui nesse momento, hoje nós ainda estamos tendo que manter-se isolados. Isso tudo mexe com todas as nossas emoções, né? Estar confinado, né, com a perda da liberdade, com a perda da possibilidade de ir e vir, uma série de circunstâncias que estamos vivendo, faz com que os valores que nós achávamos que eram tão importantes para nossas vidas possam ter que ser passados a limpo. E hoje, né, através desse estudo que estamos propondo, é como se a gente pudesse conversar, né, aqui entre nós, encontrar uma solução prática para que a gente pudesse passar por esse momento difícil, todos nós juntos, né? E aí nos coube, né,
a responsabilidade de trazer essa noite um estudo e nós resolvemos falar sobre essa questão do homem integral, né? De como lidar com as emoções, de como poder fazer mudanças do sentimento em nossas vidas para que nós possamos atravessar esse fluxo, essa onda de emanações fluídicas com uma certa tranquilidade. Mas para isso, né, primeiramente, a gente tem que voltar 2000 anos atrás. Jesus, nosso querido mestre, trouxe grandes revelações, mas disse que muitas delas só poderiam ser compreendidas pelo homem quando ele tivesse uma capacidade intelectual e mental melhor para poder decifrar os enigmas da vida. E nós tivemos 200 anos atrás o advento da doutrina espírita. A doutrina espírita trouxe para nós, através da obra da codificação, grandes questionamentos. O próprio Livro dos Espíritos começa com grandes questionamentos. Os Espíritos, todo ele, feitos de perguntas e respostas, muitas delas desdobradas nas outras obras da codificação, né? O Evangelho, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, depois o Céu e o Inferno e a Gênese. E nós, com esse Pentateuco maravilhoso, composto dessas obras, né, junto com o Livro dos Espíritos, tivemos a capacidade, a oportunidade, a possibilidade de estarmos chegando nesse momento das nossas vidas, da nossa encarnação, para entender o grande dilema de estar encarnado. E uma questão que nos é posta a refletir é a questão que fala sobre o conhecimento de si mesmo. Na questão 919, Kardec faz um questionamento, uma pergunta aos espíritos: qual o meio prático e eficaz tem o homem de ainda nesta vida de submeter de subjugar a ação do mal, de vencer as dificuldades interpostas no caminho, né? De vencer as paixões que a alma traz ao longo das encarnações. Como seria? Qual o meio prático? E os espíritos respondem a Kardec: um sábio da antiguidade já o disse, conhece-te a ti mesmo. E Kardec acrescenta essa pergunta, o item A, a questão 919A, em que ele pergunta: não, isso aí eu sei muito bem e tal, mas eu queria entender como. E esse é o grande dilema da humanidade, né? Por esse dilema passou também Leon Denis, no Problema do Ser, do Destino da Dor, em que ele traz grandes reflexões. E, como eu disse, desde 85 a Joana vem trazendo, através da obra da série psicológica, que já tem, se não me engano, 16 livros, ela traz várias reflexões. E aí, quando a gente fala do conhecimento de si mesmo, a gente pensa assim: o conhecimento de si mesmo, ele nos dá a capacidade para atingir todos nos permite atingir a plenitude do ser integral, do homem integral. Porque quando você olha para dentro de você mesmo, quando a gente passa o olhar por nós mesmos, nós compreendemos melhor a nossa realidade, né? E às vezes a gente fica se questionando como é que seria possível, né, o homem conhecesse a si mesmo, né? Aí é importante que a gente tenha em mente que nós, seres imortais, herdeiros da eternidade, né, como diz até uma canção espírita, temos a capacidade de pensar.
Mas mais do que pensar, nós temos a capacidade de agir. E por isso que é importante, quando a gente fala do conhecimento de si mesmo, para que a gente possa pensar e refletir sobre a nossa realidade, sobre o que nós somos, né? Porque quando a gente olha para dentro de nós, a gente percebe quanta coisa a gente precisa fazer para a gente alternar essa dicotomia do homem velho com o homem novo. E aí, quando a gente fala quando a gente fala sobre a questão do espiritismo, né, aliado ao cristianismo, a gente compreende como é possível fazer isso, né? E que tudo faz parte de um processo de crescimento, né? Que foi tudo faz parte de um planejamento muito bem arquitetado por Jesus, porque há 2000 anos, né, quando a gente faz a comparação dos princípios básicos da doutrina espírita com os princípios básicos da doutrina de Jesus, a gente percebe que há uma grande similaridade. E não podia ser diferente, né? Porque se o cristianismo, se o espiritismo é o consolador prometido por Jesus, as bases da doutrina espírita não poderiam ser diferentes das bases do cristianismo. E quando a gente percebe isso, né, quando a gente vai analisando as circunstâncias, as situações, a gente vai percebendo que tudo que Jesus falou há 2000 anos, né, é o que reflete na atualidade, né? Jesus disse, a primeira coisa que Jesus nos ensinou, que é a base de tudo, de todo, né, dos fundamentos da sua doutrina, quando questionado, né, pelo doutor da lei, ele disse, ama a Deus, né, a regra áurea. Qual seria a regra áurea? Ele disse, ama a Deus sobre todas as coisas, ama ao próximo como a si mesmo. Nisso resume toda a lei e todos os profetas. E aí, quando a gente vai lá para o Livro dos Espíritos, questão número 1, né, organizados por Allan Kardec, mas que são a base fundamental de toda a doutrina espírita, ao contrário do que dizem muitas religiões, né, que dizem que nós não somos uma religião, o que temos a dizer é o seguinte: a questão número 1 do Livro dos Espíritos é a pergunta feita por Kardec: que é Deus? E os Espíritos respondem: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, os próprios Espíritos trazem para nós aquela importância do Deus único, como Jesus já havia trazido para nós, e além disso, coloca Deus numa condição superlativa, né? Inteligência suprema, ou seja, não há inteligência maior do que Deus, e causa primária de todas as coisas, ou seja, a origem de tudo passa por Deus. Não podemos descurar desse. Então a gente já percebe de cara uma similaridade entre as duas doutrinas. A doutrina espírita fala da imortalidade da alma, e Jesus, na sua doutrina, diz a mesma coisa. Quando ele conversa diversas vezes, ele fala que ele está indo na frente, preparando o caminho para aqueles que estão vindo depois. Ele fala, inclusive, né, com aquela pessoa que está ao lado dele na cruz, né, aquele que foi crucificado, o cidadão que está lá ao lado dele, crucificado. Ele diz que ainda hoje estaremos juntos, ou seja, dizendo da continuidade da vida, que a vida continua. Em diversas situações, Jesus foi muito claro com relação a isso. E Jesus trouxe para nós a reencarnação, falando da pluralidade das existências, falando de que nós, falando daquele momento do Tabor, em que ele fala que João Batista e Elias são a mesma pessoa. Então, a doutrina espírita não traz nenhuma novidade com relação à reencarnação, porque já é um fato que está lá no Evangelho de Jesus e está nas Escrituras da Bíblia, em outras circunstâncias, situações. Então,
não haveria nada que contrapusesse o que Jesus nos legou há 2000 anos. Com relação à comunicabilidade dos espíritos, o próprio Jesus, né, é prova viva disso quando ele se apresenta após a sua desencarnação para os apóstolos, ou seja, uma comunicação entre os dois planos da vida. Ali, além dele materializar a continuidade da vida, ele ainda dizia que a vida era possível comunicar-se através da mediunidade e de processos mediúnicos com aqueles que já partiram, e que isso era uma coisa natural. Tanto é verdade que ele próprio, Jesus, se valeu desse mecanismo para se comunicar com os seus apóstolos. E por fim, né, com relação às muitas moradas na casa de meu pai, que inclusive é um tema abordado pelo próprio Jesus, que ele fala muitas moradas na casa de meu pai, utilizando-se dessa frase para falar de todos os tipos de moradas, tanto as moradas do plano físico, né, como as moradas do plano espiritual, né? Várias situações que anos depois, milênios depois, através da psicografia do Chico, nós tivemos conhecimento de como funciona uma colônia espiritual, como é que é possível ter uma vida normal no outro plano da vida, que é a verdadeira vida. E nós, estarrecidos com isso, muitos, né, ficamos estarrecidos com isso, que não foi possível o Chico lançar tudo, essa obra de imediato, teve que esperar ainda a gente amadurecer mais um pouquinho para poder aceitar as verdades que estavam nesse livro do nosso saudoso Chico. E aí a gente percebe que entre a doutrina de Jesus e a doutrina espírita não existe nenhuma diferença. Pelo contrário, né? Se a gente for aprofundar cada vez mais, né, no estudo, a gente vai perceber que efetivamente é uma coisa só. E sendo uma coisa só o cristianismo e a doutrina espírita, nós temos que crer, né, efetivamente, que todas as ferramentas que são postas hoje pela doutrina espírita são plenamente plausíveis do ponto de vista cristão, para que a gente possa, utilizando-as, transformar nossas vidas numa vida melhor. E é para isso, né? Quando a gente fazia parte da mocidade espírita, um dia alguém falou assim, né, que a doutrina espírita é um projeto educacional do Cristo, porque na verdade é um projeto para a educação do espírito. E para ser mais claro que isso, né, Jesus, para codificação da doutrina espírita, se valeu de um educador. Kardec era principalmente um educador, né? Desde 14 anos de idade, ele já dava aula lá no Instituto Dívila, né? Autodidata, muito inteligente, cientificamente correto, sempre se valendo das observações científicas para trazer para nós as evidências que eram necessárias para que nós pudéssemos valorizar de fato a doutrina espírita como essa grande ferramenta que devemos utilizar para a nossa transformação. E como projeto educacional de transformação de nossas vidas, a gente não pode deixar de utilizá-lo efetivamente para a nossa reforma íntima. Então, dentro desse capítulo do conhecimento de si mesmo, que é uma única, né, que é a pergunta, essa questão 919, quando Kardec pergunta o meio prático, nada mais é do que esse projeto educacional que ele quer trazer para nós, para que a gente possa aplicá-lo em nossas vidas e conseguir, através dele, atingir a plenitude do homem imortal, que um dia todos nós veremos ser, né? E ele traz ali as bases desse questionamento, né? Então, lá perguntando, né, ele pergunta, eu queria saber o meio prático, e aí vem Santo Agostinho, socorro, né, a Kardec,
e representando a pleiade de espíritos que compõem a codificação da doutrina espírita, trazer para nós, de uma forma muito simples, os meios práticos. Né? E ele fala, né? Traduzindo em miúdos, em poucas palavras, ele fala da empatia, né? Colocar-se no lugar do outro, né? Ouvir a opinião dos outros com relação ao nosso comportamento e o que nós temos que fazer de fato para mudar. Né? E se a gente quer de fato transformar a nossa vida, se de fato a gente quer vencer esse mundo, como Jesus falou, né? Eu venci o mundo, né? E nós temos que colocar em prática tudo aquilo que Santo Agostinho traz como receita de bolo, né? Nessa questão 909. Colocando sempre no lugar do outro. Né? Não fazendo aos outros aquilo que a gente não gostaria que os outros nos fizessem. Não transformando as nossas ações em sofrimento para o outro. E aí a gente percebe que quando os espíritos respondem a essa questão 919 e vai lá na questão mais importante, que é a regra áurea que Jesus trouxe para nós, que ele fala, ama a Deus sobre todas as coisas e ama ao próximo como a ti mesmo, a gente vai percebendo cada vez mais essa simbiose entre a doutrina espírita e a doutrina de Jesus. E não há como separar uma da outra, porque o espiritismo, na verdade, ele deve ser avaliado, analisado, praticado à luz do Evangelho de Jesus. Então, nós temos que ter clareza absoluta nisso. Que o Evangelho de Jesus é a ferramenta prioritária. E que o Espiritismo nada mais é do que uma obra complementar daquilo que já era uma lei natural. A lei de Deus está gravada em nossa consciência. Todos nós sabemos com certeza qual o grande compromisso que temos para atingir a plenitude do ser. E nós não podemos abrir mão disso. Neste momento em que nós estamos vivendo circunstâncias peculiares, é muito importante que a gente faça essa grande reflexão de conhecer-se a si mesmo, de pensar nas nossas características, nas nossas potencialidades, pensarmos na nossa alma como um reflexo daquilo que Deus pensa para nós e utilizar sempre as ferramentas para implementar a boa ação, o bom comportamento. Paulo de Tarso diz, né, que não basta a gente deixar de fazer o mal. Isso é uma característica do espírito em transformação, mas o espírito que realmente quer adquirir a plenitude do ser é imperioso que ele construa as bases do bem dentro de si, dentro do seu coração. E a partir do momento que nós enxergamos isso, visualizamos que a opinião dos outros não é uma crítica destrutiva, não a crítica destrutiva, mas a opinião daqueles que querem sempre trazer para nós algo de bom, é muito importante nesse processo. Que toda essa situação que nós estamos vivendo hoje, ela é muito importante para o nosso processo. E que nós possamos aprender com tudo isso. Porque tudo que é posto à nossa mão, todas as circunstâncias que nós passamos, sejam elas boas, sejam elas más, elas são importantes para o nosso processo experimental. Nós, espíritos imortais, vamos viver muitas encarnações. Porque isso está claro para nós, é o que está na lei, é o que Jesus trouxe como referência, é o que a doutrina espírita nos traz como referência, e nós temos certeza, convicção, de que realmente tudo que nós estamos vivenciando hoje é porque Deus é soberanamente justo e bom e nos está dando uma oportunidade única de estabelecermos uma conexão direta com Ele. E é importante que nós tenhamos isso como reflexão, de utilizarmos todos os recursos que a doutrina espírita nos propõe, todos os recursos que a doutrina espírita nos coloca às mãos, para que a gente possa ser um ser humano melhor. Não dá para... O tempo urge, como diz, né? A gente brinca aí, o tempo urge
e está rugindo nos nossos cangotes, né? Rugindo atrás de nós como um leão feroz, dizendo: aproveita, faça alguma coisa de bom, transforme a sua vida, seja fiel a Deus em todas as circunstâncias, respeita as dificuldades do outro, constrói a hegemonia espiritual no seu coração e faz com que as portas da sua alma, da nossa alma, né, que possamos fazer que a porta da nossa alma seja sempre morada de Jesus, nosso Mestre. Que a gente possa sempre viver em harmonia, que a gente possa viver em paz, né? A gente fala tanto dessa questão da paz, mas a paz, na verdade, é uma construção individual de cada um de nós, né? Porque a gente pode estar vivendo no meio de uma batalha, como nós estamos vivendo hoje, e a gente está em paz. A gente pode viver no meio desses conflitos todos que estamos vivendo hoje, seja de ordem pessoal, de ordem social, de ordem política, seja em que circunstância a gente esteja inserido. O importante é que a gente saiba construir dentro do nosso coração os reflexos da paz que Deus, né, nos deu e que Jesus nos ensinou a manter. A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá, né? Então a gente não vai nunca encontrar a paz do mundo como referência para a nossa paz íntima. Porque a nossa paz íntima é muito maior do que a paz do mundo. Vai muito mais além do que a paz do mundo. Vai muito mais além do que os distúrbios causados por espíritos imprevidentes. Vai muito mais além de circunstâncias pontuais. Porque a nossa paz é um contexto de construção de toda a nossa vida. Daquilo que queremos para nós. Como homem integral, como homem de bem, que valoriza as ações do bem, que procura a todo instante usar a sua vida como instrumento de pacificação, sendo um trabalhador do Cristo, na seara do Cristo, com o Cristo, para o Cristo, porque Ele é a autoridade maior. Não existe autoridade maior no planeta que não seja Jesus. Não existe autoridade maior que Deus. E Jesus é a representação de Deus aqui na Terra. É o representante de Deus aqui na Terra. E se nós temos a certeza de que Deus, como está lá na questão primeira de O Livro dos Espíritos, e como está na questão primeira do Evangelho de Jesus, que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, e que Deus deve ser para todos os cristãos a essência divina, deve ser aquele a quem nós devemos endereçar todas as nossas vibrações e orações, e acima de tudo amar incondicionalmente. Nós saberemos e entenderemos que estamos caminhando e fazendo a coisa certa. Possamos, como disse Jesus, amar Deus infinitamente, aprendendo que Ele está trazendo para nós o que é de melhor para nossas vidas, compreendendo que essa vida é uma transição passageira, que são anos perante a eternidade. Nós, os viajores do tempo, um dia, homens integrais, porque iremos estar colocando, imiscuindo no íntimo de nossas almas a essência divina, compartilhando com Deus a essência do teu amor. Nós, herdeiros da eternidade, estaremos todos unidos um dia. Espíritos puros, espíritos crísticos, estabelecendo um mundo melhor para aqueles que estão lá no começo da trajetória. Essa é a beleza da vida. Nós fazemos parte dela e vamos ter que construir isso dentro dos nossos corações. Possamos, nesta noite, em todas as noites que ainda nos restam nesta encarnação, sermos par com o Pai na obra da criação. Sermos par com o Cristo na condução dos rebanhos que é de sua responsabilidade. E que nós possamos ser esses espíritos
que estão colaborando com Jesus, colaborando com Deus na obra da criação. Agradeço a todos a oportunidade de estar aqui mais uma vez falando em nome de Jesus e que possamos encerrar mais uma atividade da nossa casa com o nosso muito obrigado, fazendo aqui de uma forma muito sucinta uma oração de agradecimento por tudo que temos vivido, por tudo que temos passado, pelas oportunidades que estão sendo nos dadas. E assim, Senhor, elevamos os nossos pensamentos. Tu que és a representação de Deus aqui na terra, a fonte inesgotável, te agradecemos, amigo querido, por nos ensinar a amar, por nos ensinar a viver, a compreender e nos legar nesta encarnação a oportunidade bendita da doutrina espírita, esta ferramenta inestimável que permite com que nós possamos crescer individualmente, transformando-nos em seres melhores. E ao fim dela possamos não ser completamente um homem integral, mas um homem melhor do que fomos nas encarnações anteriores. E aos poucos, construindo no íntimo de nossas almas a realidade da imortalidade, chegarmos à evolução moral e à felicidade plena, que é o que nós todos almejamos. Despeça-nos em paz, mestre querido, na tua paz, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus.